Oi, turma. Do livro História de um Sonho, Bezerra de Menezes, no capítulo 8, um espírito novo fecundava a atmosfera moral de Vênus. Já se discutiam livremente os usos e as práticas das gerações passadas. Já se lobrigava algo com intuitos mais doces que despontavam nos horizontes daquelas almas até então sepultadas nas trevas de grosseira bestialidade. É sempre assim, interrompeu o fio de minhas cogitações o angélico Bartolomeu dos Mártires. O homem em qualquer mundo capaz de receber luz mais intensa é movido por esses intuitos. Um desgosto do que tem e um vago desejo de alcançar alguma coisa desconhecida invadem-lhe o ser. Debate-se consigo mesmo, descrê do que lhe foi convicção firme, certeza absoluta, artigo de fé inabalável. Muitas vezes sequioso atira-se para onde sussurra o vento, acreditando ser aquele o ruído de uma torrente e assim, renegando os erros do passado, toma o caminho que o leva a novos erros. Não importa, pois o essencial é descravar a pedra do eterno leito em que esteve engastada. Se, rolando dali, ela for ter a um abismo, do abismo será erguida, a fim de ser colocada no edifício que serve de templo à augusta verdade. Sei, meu pai, que a revelação de mais altas verdades é sempre feita na medida do progresso realizado. Mas explica-me, como fui ali e há tantos séculos instrumento da divina providência na obra do progresso e da regeneração daquele planeta, sendo eu ainda hoje um pobre espírito em expiação? Ali, naquele tempo, tu eras entre todos os mais adiantado, embora teu adiantamento não fosse o bastante para subires à mais humilde posição na terra, onde hoje te achas. Percebo agora, porém, como é que eu, estando em expiação de minhas faltas, fui investido da divina missão de fazer progredir o mundo? Em primeiro lugar, dir-te-ei que o condenado pelos mais torpes crimes, desde que se humilhe e sofra resignado a pena, dá a seus companheiros um bom exemplo de salvação, que nem avalias quão grande valor tem para ele e os outros. Em segundo lugar, a expiação bem desempenhada pode transformar-se em missão, a que chamarei missão expiatória, porque leva o bem aos outros e faz bem a si próprio. Tu, meu filho, fizeste até o ponto em que te achas uma perfeita expiação, e foi por isso que mereceste a investidura de missionário. Esclarecido sobre aqueles pontos que me intrigavam, volvi ao estudo. Saindo do tribunal, o príncipe atravessou a multidão que o aclamava, sem, contudo, ver nem ouvir o que se passava ao redor. Vagava por mundos desconhecidos, procurando a fonte de um sentimento que o consumia como a lava do polvoroso vulcão. E procurava-o no alto, por instinto natural que leva o homem a procurar sede do amor nas alturas, onde se acha a sua essência. A moça acusada foi quem lhe destilara no coração, cuja beleza o cativara e cuja história enchera de dúvidas. Seu amor, embora mais purificado que o de todos os comundanos, não tinha ainda leveza bastante para elevar-se do solo, onde fora gerado e transformar-se de carnal em espiritual. Era, pois, carnal. O fogo que acendia era, no fundo, mais ou menos verdadeira concupiscência. O espírito que já divisava as iluminuras de uma existência superior, coisa que não pensavam e ainda não pensavam os habitantes de Vênus, procurava além, muito além, acorde àquela vaga intuição, o que não acendera ainda no planeta e estava em sua própria carne. Saiu, pois, o moço, louco de desejos pela bela criatura que estivera a seus pés, mais louco, todavia, pela revelação que esta lhe fizera, a de amar perdidamente. Quem era o feliz que se podia dizer dono daquela incomparável joia? Corresponderia, porventura, a tão precioso amor que tudo, até a vida, queria sacrificar-lhe?
Essas dúvidas perturbavam aquele espírito que tudo encarava com serenidade. Louco eu fui, pensava o moço, em suprir o abismo que os separava. Agora serão felizes e eu, um desgraçado. Envolvido pelo pensamento de que o principal era devassar o mistério daquele odioso amor, recolheu-se a seu tugúrio, que outro nome não merecem as habitações em Vênus, ainda mesmo as de reis e de príncipes. Um familiar seu, vendo-o tão transtornado como nunca fora, perguntou-lhe o acontecido, e o moço, porque o amor é expansivo, referiu-lhe o fato, revelando sentimentos brutais de acabar com seu rival. Se tanto fosse mister para possuir sua amada, que extraordinário aquele homem, sempre evitara as cenas de sangue e agora estava disposto a derramá-lo. Suspendi aterrado o estudo que fazia e, voltando-me para o angélico guia, perguntei: pode-se retrogradar nas vias do progresso? Estou vendo que um moço já tão distanciado dos sentimentos que o dominaram na existência passada volta a eles. Ninguém retrograda, respondeu meu guia. Que pode acontecer, nesse caso, é reincidir o moço à falta passada, e isso é o que constitui a prova, liberdade plena para repelir ou abraçar novamente a falta que determinou a expiação. Nunca, porém, o reincidente descerá abaixo do nível da sua condição moral que se comprometeu a depurar, logo não retrocederá. Mas pode perder o esforço por melhorar? É condição da prova que veio realizar no mais pleno gozo de seu livre-arbítrio. Meu Deus, se não fosse aquela mulher, talvez eu já estivesse livre das vidas de sofrimento. Não a acuse, porque ela não teve culpa do que fizeste. Acusa-te somente, porque não tivesse força para vencer a tentação. O mal estava ainda em ti, sob a casca do bem, e Deus que o via não te faria acender enquanto não tivesses expelido. Foi-te oferecida a ocasião e tu, em vez de dares a prova cabal, deixaste que ele rompesse a casca e dominasse sua vontade. Foi então a causa do meu atraso, do atraso em que me acho hoje. Certamente. Mas não perdeste por completo aquela existência, prova de que nunca se retrograda. Não só porque não atingiste o grau da tua antiga ferocidade que te arrastou a fazer mal a teu semelhante por simples e infernal prazer, como também porque plantaste no seio daquela humanidade a semente do bem que germinou, e isso foi levado ao desconto da tua falta. Então, em cada existência, são-nos contados o bem e o mal que fazemos? Com certeza. E se na balança da eterna justiça mais pesar o bem, o espírito será galardoado proporcionalmente, como será proporcionalmente castigado se mais pesar o mal. Nada se perde. Nada, porque tanto a pena como o galardão servem de meio para a purificação do espírito, que é toda a ambição do Pai, a fim de admitir o Filho à sacrossanta mesa, onde reparte eternamente o pão-alvo da caridade com seus eleitos. Sim, tudo em justiça de Deus é amor e misericórdia. É a palavra da sabedoria. Tudo em justiça. Então, assim, o que a gente entende aqui do texto, né? Ele fala que num episódio, no episódio anterior, entre todos aqueles selvagens com que ele convivia em Vênus, né? Bezerra de Menezes, as pessoas tinham ali a vontade ali de fazer o mal, desejavam guerra, e ele no meio daquele vucu-vucu, ele era o menos feroz ali, ele não tinha vontade de revidar, ele não tinha vontade de fazer o mal propositalmente, né? Mas entrou num embate, pelo que eu entendi, é ele na história, né? Mas pode ser que seja um outro espírito que ele está narrando a história. É que eu tenho dificuldade para distinguir uma coisa da outra, mas eu entendi que é o próprio Bezerra que passou por isso. Então, dentro daquele mundo selvagem que ele estava, ele era o menos selvagem, então ele acabou servindo de exemplo para algumas pessoas para que elas entendessem que não se deve pagar o mal com o mal. Em contrapartida, ele amava uma pessoa
E essa pessoa correspondia ao amor dele, porém ela já tinha um outro também. E eles acabaram se degladiando ali em razão dessa moça. E ele feriu o rapaz, mas não porque ele tinha vontade de ferir, apenas era uma luta entre dois homens pelo amor de uma mulher. Então ele se arrepende porque naquele momento ali ele agiu com ferocidade, ele agiu de selvageria também. Só que o que contava a favor, que quando ele teve possibilidades, né, de fazer o mal, ele não quis fazer o mal. Então, o que ele mostra aqui através do bate-papo com o mentor dele é que o espírito vai agir dentro da sua expiação no alto e baixo, né? Como a gente tem hora que faz coisas boas, tem hora que a gente faz coisas ruins. Quando a gente faz coisas ruins, a gente não retrocede, o espírito não volta lá a ser selvagem ou volta no mundo selvagem em razão de um mal que ele comete. Porque e o bem que ele faz? Então, dentro da justiça de Deus, eles vão sempre avaliar o bem e o mal que você comete. Dentro dessa avaliação vai pesar a balança para o lado, né, positivo ou negativo que você que gerou. É individual essa avaliação, essa justiça é individual, cada um de nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos. Então, dentro da justiça de Deus, não tem essa de um advogado a nosso favor, não. O nosso advogado são as nossas ações, são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos. Né? Se a gente está mais voltado para o bem, nós vamos subindo na escala espiritual. Se nós estamos mais voltados para o mal, nós não vamos retroagir enquanto espírito. As situações em nossa volta podem aparentemente parecer que a gente retrocedeu, como agora. Nós sabemos que estamos passando de um planeta Terra está deixando de ser expiação e prova e vai ser regeneração. Ora, os espíritos que tendem a fazer coisas boas, que pensam em coisas boas, que estão se elevando, vão permanecer aqui. Os que não, vão ter aqui para um planeta mais selvagem, mais primitivo, como a Terra era a princípio. Eles estão levando toda a bagagem que eles adquiriram até aqui, de tecnologia, de avanço científico, todo o conhecimento e bagagem que possui, não perde. Todo o bem que já adquire no seu espírito não perde, porém vai para algum lugar mais atrasado para ajudar aqueles que estão tão quanto atrasados a estes. Então é da justiça de Deus que um vai puxando o outro, que um vai... tudo que tem, gente, é aproveitado. Nada, não acontece absolutamente nada que não seja aproveitado pela justiça de Deus. Então, nós, enquanto espíritos, fazemos parte desse processo. Nós é que alavancamos uns e somos alavancados por outros.